esa mañana habíamos visto el papel doble profético que tenía Hillary Clinton. Essa manhã nós vimos o papel duplo que tem Hillary Clinton, papel duplo profético que tem a Hillary Clinton. Su importancia e implicaciones. E a sua importância nas aplicações. Vimos que Hillary Clinton había luchado con Bernie Sanders Vimos que a Hillary Clinton lutou com o Bernie Sanders antes de que fuera a ir con Trump. antes de lutar com o Trump. Después vimos las implicancias que hubieron en los casos de abuso, tanto en la campaña de Hillary Clinton Depois nós vimos os casos de abuso tanto na campanha de Hillary Clinton como la campaña electoral de Bernie Sanders de 2016. como também a campanha eleitoral de Trump em 2016. Luego comparamos y contrastamos. Logo nós comparamos e contrastamos Lo vimos a un nivel interno. e começamos a enxergar ou a ver a nível interno. Entonces, en los estudios se comenzó a ver la derecha y la izquierda, Então nos estudos começamos por ver a direita e a esquerda, la base de la izquierda, a base da esquerda, ¿sí? Y la base de la derecha, y luego sabíamos que teníamos que tamizar los medios de comunicación. e também a base da direita, onde nós sabemos que temos que peneirar os meios de comunicação. Dijimos que íbamos a tamizar las fuentes fiables, Dissemos que íamos peneirar as fontes confiáveis. entonces teníamos fuentes fiables, Então temos fontes confiáveis, mirar con lentes proféticos enxergar com óculos proféticos y de manera crítica. e também de forma crítica. Esos eran los tres puntos que habíamos estado analizando. Esses foram os 3 pontos que nós estávamos analisando. Entonces, ¿cómo tamizamos esos medios de comunicación? Então, a forma como nós peneiramos a esses meios de comunicação, La izquierda, a esquerda, sí, y la atención se centraba en solo medios de comunicación confiables. e a atenção se focava apenas em meios de comunicação confiáveis. Entonces, si el ala izquierda necesitaba ser tamizada, Então, se a esquerda precisava ser peneirada, entonces dijimos, si necesitamos tamizar el ala izquierda, es que realmente el ala izquierda tiene problemas. então se nós temos que peneirar a esquerda, nós dissemos que então isso significa que é porque a esquerda tem problemas. Y deben tener problemas que son endémicos. E devem ter problemas que são endêmicos. Si recuerdan Giuliana Di Lauro, Se vocês lembram da Juliana Di Lauro, ella menciona el problema del 2016 de la campaña electoral, ela menciona o problema na campanha de 2016. comenta todo ese sexismo que acontece Ela comenta sobre todo esse sexismo que acontece y ella dice que son problemas endémicos. e ela diz que são problemas endêmicos Que tiene el ala izquierda. que tem a ala esquerda. Luego de analizar cuáles eran todos esos problemas, Logo depois de analisar quais eram todos esses problemas, ¿sí? Para que pudiéramos detectarlos, para podermos detectá-los, vamos a ver ahora que Grayson, que es una fuente de extrema izquierda, vamos ver que a Grayson, Gray Zone é uma fonte de esquerda ¿sí? Grayson va a probar los problemas. e a Gray Zone vai provar os problemas. Entonces tenemos esta fuente, Grayson, Então nós temos essa fonte que é a Gray Zone y la persona que lo creó e a pessoa que a criou se llama Max Blumenthal. é o Max Blumenthal. Y en un momento vamos a recordar ese estudio y vamos a entrar en esa historia. E em algum momento nós vamos relembrar essa história. También se había definido la diferencia fundamental entre la política de izquierda y la política de derechas. Também definimos ou falamos sobre a diferença fundamental entre a esquerda e a direita.
Hay bastantes diferencias, Existem bastantes diferenças, sí, pero hoy vamos a ir a una fundamental, mas vamos para uma fundamental. sobre todo en lo que se refiere a las políticas sociales. Sobretudo a que se refere às políticas sociais. Así que definir el ala izquierda y el ala derecha, las diferencias que hay entre ambas. Então, definimos a ala esquerda e a direita e as diferenças que há entre elas. Y dijimos que la derecha, la libertad prevalecía sobre la igualdad, E nós dissemos que na direita a liberdade estava acima da igualdade. ¿sí? Y la izquierda prevalecía la igualdad sobre la libertad. E que na esquerda a igualdade estava por cima da liberdade. Entonces, se investigó en los Vespers, la extrema izquierda, Então, durante as aulas de Vespers, a Anciates estava investigando mais sobre a ala da esquerda. Voy a borrar esta parte, creo que ya habíais copiado esto, ¿no? Eu vou apagar essa parte e creio que vocês já copiaram isso. Para tener un poco más de espacio. Para a gente ter um pouco mais de espaço. Entonces, vamos a trazar una línea. Então, vamos traçar uma linha. Y vamos a ilustrarlo. E vamos ilustrá-lo. ¿Se ve bien desde allá atrás? Entonces tenemos la derecha, Então, nós temos a direita, la extrema derecha, a extrema direita y tenemos la izquierda, e temos a esquerda, la extrema izquierda. a extrema esquerda. Luego tendríamos aquí lo que sería el medio, el centro. Logo aqui temos o centro Y esta fuente, que es Grayson, se encontraría aquí. e essa fonte da Gray Zone se encontraria aqui. Y tenemos a su desarrollador o su creador, E temos a pessoa que desenvolveu a Gray Zone, Max Blumenthal. que foi o Max Blumenthal. Hay más personas, están su esposa, Anya Parampil, Também temos a sua esposa, Ania Parampil. y luego tenemos a Ben Norton y Aaron. Também temos o Ben Norton e o Aaron. Creo que lo he puesto bien. São Aaron no Mates, dos con dos As A. e no dos Os. Gracias. Sí, esta es la extrema izquierda y tenemos ese periódico de información. Então, essa é a extrema esquerda e essa é a informação que a gente tem. Es un blog, É um blog, sí, pero vamos a decir que es una fuente porque hay gente que se alimenta de esa información. mas vamos dizer que é uma corrente, porque existem muitas pessoas que se alimentam dela. Y es conocido por sus reportajes engañosos. E que também é conhecida por suas reportagens enganosas. Grayson ha difundido teorías de conspiraciones sobre Venezuela, A Gray Zone difundiu teorias de conspiração sobre a Venezuela, sobre Siria, sobre Xinjiang y otras regiones. sobre a Síria, sobre Xinjiang e outras regiões. Y también ha tenido ha estado en negacionismo sobre el genocidio uigur en China. E também pratica o negacionismo em relação ao genocídio dos uigures. Entonces, Grayson apoya algunos regímenes, como Venezuela, que son autoritarios.
Então, a Grey Zone apoia alguns regimes autoritários, por Sim. exemplo, como a Venezuela Maduro. e o Maduro. Entonces, en 2019 Venezuela tuvo una elección Então, em 2019, a Venezuela passou por uma eleição. y el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos E o comissário dos Direitos Humanos da ONU ¿sí? Había comentado sobre las elecciones de Venezuela. comentou sobre as eleições na Venezuela. Entonces, la primera cita dice: Said Rad al-Hussein señaló que su oficina tenía la preocupación de que los informes de asesinatos extrajudiciales arrojan dudas sobre la imparcialidad, afirmando que este contexto no cumple en absoluto las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles. Zaid Ra'ad al-Hussein observou que o seu gabinete estava preocupado com o fato de que os relatos de execuções extrajudiciais lançassem dúvidas sobre a imparcialidade. Afirmou que esse contexto não satisfaz de todo as condições mínimas para eleições livres e credíveis. Siguiente párrafo. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y países como Australia, Estados Unidos rechazaron el proceso electoral. Sin embargo, países como China, Cuba, Irán, Rusia, Siria, Turquía y otros reconocieron los resultados electorales. A União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, o Grupo de Lima e países como a Austrália e os Estados Unidos rejeitaram o processo eleitoral. No entanto, países como a China, Cuba, Irão, Rússia, Síria, Turquia e outros reconheceram os resultados eleitorais. Entonces estamos en el año 2019 en Venezuela. Então, estamos no ano de 2019 na Venezuela. Hay un proceso electoral Vai haver um processo eleitoral y vais a ver a todas estas esferas de influencia de Rusia, e vamos ver todas essas esferas de influência da Rússia, donde van a reconocer los resultados electorales, onde eles vão reconhecer os resultados eleitorais. y luego los países como Estados Unidos y la Unión Europea E logo os Austrália. países como Estados Unidos, União Europeia e Austrália van a rechazar el proceso electoral. vão começar a rejeitar esse processo eleitoral. Ahora, en Fox News, Tucker Carlson Mas na Fox News, o Tucker Carlson va a entrevistar a Anya Parampil, de Grey Zone. vai entrevistar a Anya Parampil, da Grey Zone. Así que tenemos dos personas de diferentes partidos políticos, Então, temos duas pessoas de dois partidos políticos diferentes. porque recuerden que Anya Parampil, ella es de extrema izquierda. Porque lembre-se que a Anya Parampil é da extrema esquerda. Entonces, Anya Parampil va a pasar un mes en Venezuela Então, a Anya Parampil ela vai passar um mês na Venezuela y se va a unir en una entrevista con Tucker Carlson de Fox News. e ela vai se unir em entrevista com o Tucker Carlson da Fox News. Y por lo tanto, Tucker Carlson le va a preguntar acerca de lo que está pasando en Venezuela, E o Tucker Carlson vai perguntar a ela o que está acontecendo na Venezuela. que qué opina. O que ela tem a opinar. Y Anya dice que los medios de comunicación están mintiendo, que están desinformando, A Anya diz que os meios de comunicação estão mentindo, que estão passando desinformação ¿sí? sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. sobre aquilo que está acontecendo na Venezuela. Ahora, Anya Parampil va a hacer una comparación Mas ela vai fazer uma comparação con Hillary Clinton, com a Hillary Clinton, diciendo: imaginen que si ella se hubiera negado a aceptar la derrota en 2016, dizendo: imagine se ela tivesse aceitado se ela tivesse negado a aceitar a derrota em 2016 y hubiera Hillary Clinton tomado la Casa Blanca con soldados americanos por la fuerza, e se ela tivesse tomado a Casa Branca com soldados americanos à força. ¿sí? O sea, ya está comparando y diciendo: imagínense si Hillary Clinton no hubiera aceptado su derrota con Trump y hubiera entrado por la fuerza a la Casa Blanca. Então, o que ela está fazendo, a Anya Parampil, é fazer uma comparação com Hillary Clinton e dizer: imagine se ela não tivesse aceitado a derrota de 2016
e tivesse tomado a Casa Branca à força com os soldados americanos. Ella dice, no creo que ella estuviera caminando Ela libremente diz, por las calles, não creio que ela estivesse caminhando livremente pelas ruas. de la manera en que Juan Guaidó está caminando ahora mismo en Caracas. Da mesma forma que Juan Guaidó está caminhando agora em Caracas. Y ciertamente creo que los medios de comunicación lo estarían llamando legítimamente un golpe de Estado, dijo ella. E certamente creio que os meios de comunicação estariam chamando legitimamente golpe de Estado, disse ela. Que la oposición no tiene apoyo popular y que Juan Guaidó ha demostrado una vez más que solo llegará al poder a lomos de un tanque estadounidense. E a oposição não tem apoio popular e que Juan Guaidó ha demonstrado uma vez mais que só chegará ao poder com tanque estadunidense. Entonces ahí tenemos a la extrema izquierda Então nós temos aí a extrema esquerda hablando en un programa falando no programa de derechas, de Fox direita, News. a Fox News, sí, y ahora cada vez más hacia la extrema derecha. e cada vez mais fazendo referência à extrema direita. Esa Anya Parampil, que es la esposa de Max Blumenthal y ambos están en ese mismo proyecto de Grey Zone, A Anya Parampil, que é a esposa de Max Blumenthal e que fazem parte desse projeto da Grey Zone, sí, ella es uno de esos 4 operadores de Grey Zone, ela é uma das 4 operadoras da Grey Zone. y como ella dijo, Maduro es legítimamente elegido, dice. E como ela disse, o Maduro é legitimamente elegido. Pero acabamos de citar al alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos, Mas nós acabamos de citar o comissário mais alto da ONU dos Direitos Humanos, que él en 2019 está citando lo que él ve y él va a decir que hay ejecuciones extrajudiciales. e em 2019 ele vai mencionar o que ele vê e diz que existem execuções extrajudiciais. Entonces, todos los países y los organismos que rechazan los resultados, Então, todos os países e organismos que rejeitam os resultados, todos los que lo hicieron, todos os que o fizeram, y los vemos alinearse con estos regímenes, nós os vemos alinharem-se com esses regimes. porque ella, Anya Parampil, está diciendo que solo ese cambio va a venir a través de tanques estadounidenses. Porque a Anya Parampil diz que essa mudança apenas vem através de tanques estadunidenses. Sí, porque el pueblo no quiere a la oposición. Porque o povo não gosta da oposição. Y eso es fundamentalmente falso. E isso é fundamentalmente falso. Ahora, si fuéramos al creador de Wikileaks, Mas agora, se fôssemos para o criador da Wikileaks, Julian Assange, que é o Julian Assange, não, Assange, sí, con doble S, él es el fundador de Wikileaks. ele é o fundador da Wikileaks. Wikileaks, leaks significa fuga o goteo, E leaks significa fuga ou gotejamento, ¿sí? Filtración de información. que é a filtração de informação. Y esta agencia publica a través de su web E essa agência, ela publica através da web informes anónimos y documentos filtrados, informações anônimas e documentos filtrados, ¿sí? Con contenido sensible en materia de interés público. com matéria sensível, com conteúdo sensível em matéria de interesse público, ¿Sí? Preservando el anonimato de sus fuentes. preservando o anonimato das suas fontes. Ahora, Julian Assange de Wikileaks Agora, Julian Assange da Wikileaks son de fuerte izquierda, son de extrema izquierda. é da extrema esquerda. Pero, sin embargo, él ayudó a Trump a ser elegido. E, portanto, ele ajudou o Trump a ser elegido. Y Julian odia a Hillary Clinton. E Julian odeia a Hillary Clinton. ¿Sí? Tiene profundo odio hacia ella. Ele tem um profundo ódio em relação a ela. Wikileaks, para proteger el anonimato,
A Wikileaks, para proteger o anonimato de sus informantes, dos seus informadores, ellos van a utilizar OpenSSL, Freenet, Tor y PGP. eles vão utilizar a OpenSSL, a Freenet, a Tor e a PGP. Sí, PGP son... Creo que hemos hablado de algunos de ellos. Tor hablamos en Gamergate y en las clases de los miércoles. A Tor nós mencionamos nas aulas de quarta-feira e também quando nós falamos sobre o Gamergate. Freenet también es parecido a Tor. A Freenet é parecida com a Tor. Sí, lo usan para no ser censurados, para estar navegando anónimamente. Eles usam isso para navegar anonimamente e não serem censurados. Sí, no recopilar sus datos, su información, su IP, enmascarar su información. Para poderem desmascarar toda a sua informação. Y PGP, Mascarar. PGP también es lo mismo, muy parecido a lo que hemos mencionado, E a PGP é bastante parecido com o que mencionamos, que es Pretty Good Privacy, que é Pretty Good Privacy, privacidad bastante buena. privacidade bastante boa, Sí, entonces son para proteger su información. que são para proteger a sua informação. Entonces, si ellos están usando este tipo de programas anónimos, Então, se eles estão usando esse tipo de programas anônimos, ¿en qué lado lo colocaríamos? de que lado os colocaríamos? ¿Dónde colocábamos a esas personas que usaban todos esos programas, Gamergate, Onde nós colocaríamos todas essas pessoas que usam esses programas que e usaban esas redes, 4chan, 8chan? o Gamergate, a Fortune, a 8chan, na direita? Sí, ellos no quieren ser espiados por el gobierno, no quieren que sepan qué es lo que están investigando. Eles não querem ser investigados pelo governo, eles não querem saber o que está sendo investigado. Sí, es por eso que usan este tipo de plataformas. E é por isso que eles usam esse tipo de plataformas. Y Wikileaks no va a ser menos. E a Wikileaks não vai ser diferente. Ahora, Wikileaks no está tan a la izquierda como Grayson. Mas a Wikileaks não está tanto na esquerda como a Grayzone. Sí, estaría más o menos por aquí. Estaria mais ou menos aqui. Y Wikileaks, esta fuente internacional de filtraciones, E a Wikileaks é uma fonte internacional de filtrações de periodismo, si le podemos llamar así. de jornais, se é que a gente pode chamar assim. Ahora, hay una cosa que tenemos que decir. Wikileaks, hay dos Wikileaks, ¿sí? Então, existem duas Wikileaks. Wikileaks, la que recoge toda esta información anónima y publican, Onde é recorrida toda essa informação anônima e é publicada. y luego está Wikileaks, el partido de Australia. E também temos a Wikileaks, o partido na Austrália. El partido político Wikileaks australiano O partido político Wikileaks australiano tiene relación también con el padre de Julian Assange. tem uma relação com o pai de Julian Assange. Sí, entonces vamos a decir que están conectados. Então nós Os dois são vamos da ver Austrália. que os dois são da Austrália e estão conectados. Entonces, este partido australiano, en 2013, Esse partido australiano, em 2013, va a reunir y enviar una delegación a Siria vai reunir e enviar uma delegação à Síria para reunirse con Assad. para se reunir com Assad. Ahora, la Organización Internacional de Medios de Comunicación Mas a Organização Internacional de Meios de Comunicação Social, de Wikileaks da Wikileaks, dijo que no tenía conocimiento y no aprobó esta delegación. disse que não tinha conhecimento e que não havia aprovado essa delegação. Pero esa delegación incluía miembros del partido australiano de Wikileaks. Mas essa delegação incluía membros do partido australiano da Wikileaks. Y aquí incluía al padre de Julian Assange. E incluía o pai de Julian Assange. Entonces, esta delegación pretendía mostrar su solidaridad con el pueblo sirio Essa delegação, ela
pretendia demonstrar a solidariedade com o povo sírio y oponerse a la intervención militar occidental en Siria. e também se opor à intervenção militar ocidental na Síria. Recuerde que todo este tipo de grupos de extrema izquierda, Lembre-se que todos esses grupos de izquierda y extrema izquierda, da esquerda e da extrema esquerda, ellos van a estar en contra de que el país, Estados Unidos, esté interviniendo en otros lugares. eles vão estar contra os Estados Unidos intervindo ou interferindo em outros lugares. Sí, no quieren que interfieran, que no haya intervencionismo. Eles não querem que eles intervenham. Ahora, John Shipton, este es el padre de Julian Assange, Agora, o John Shipton, que é o pai de Julian Assange, sí, que es director general del partido político, que é diretor-geral do partido político, él formaba parte del número que el 23 de diciembre del 2013 ele fazia parte do número que, a 23 de dezembro de 2013, 2 años después de esa guerra civil, se iba a reunir con Assad. logo dois anos depois dessa guerra civil, ele se reuniu com o Assad. Y Wikileaks Internacional, E a Wikileaks Internacional, la organización de medios, a organização dos meios, va a protestar, ¿sí?, una vez que se entera de todo esto. a organização dos meios de comunicação social, Porque ellos van a decir que esto se había hilado sin cuidado. vai protestar assim que souber disso, porque vão dizer que isso seria guiado de forma descuidada. En otras palabras, que no deberíais haber hecho esto porque nuestros medios de comunicación van a ser utilizados en contra nuestra. Por outras palavras, eles dizem, vocês não deveriam ter usado isso porque essas palavras vão ser usadas contra nós. No por reunirse con Assad, este dictador autoritario, Não por se reunirem com Assad, que é um ditador autoritário, este violador de los derechos humanos, um violador dos direitos humanos, fuera una mala idea. e foi uma má ideia. Que eso fuera una mala idea. Se Sino porque estaban preocupados porque cómo se haría circular la información, la publicidad. Mas porque estavam preocupados de como essa informação ia circular, toda essa publicidade. Ahora, la delegación incluía a John Shipton A delegação incluía a John Shipton y a miembros de este Consejo Nacional de Wikileaks e também membros desse Conselho Nacional da Wikileaks. y a otras personas también, que voy a citar. El E outras académico de una universidad, pessoas que eu vou citar, que são do acadêmico da universidade sí, de Sydney, que se llama Tim Anderson, de Sydney, que deles é o Tim Anderson, y al activista de los refugiados, Jamal Daoud. e a ativista dos refugiados, a Jamal Daoud. Ahora, ¿por qué Wikileaks no ataca a los regímenes autoritarios Então, por que a Wikileaks não ataca os regimes autoritários y solo ataca a los Estados Unidos y a algunos países occidentales? e apenas ataca os Estados Unidos e alguns outros países ocidentais? ¿Por qué sus informaciones... Sí, son contraintervención. Porque eles são contra a intervenção. Intervenção geralmente vem dos países ocidentais, vice-versa. E porque essa intervenção geralmente vem dos países ocidentais e não vice-versa. Claro, entonces, ¿por qué sus informaciones son tan parciales? Então, por que essas informações são tão parciais? Y si ellos pueden acceder a todo tipo de información, E se eles podem aceder a todo tipo de informação, sí, porque tienen un gran equipo de informáticos porque tem uma grande equipe de que informáticos filtran información, que filtram informação, ¿por qué no están atacando el genocidio que está ocurriendo en China? por que então eles não estão atacando o Isso- genocídio que está acontecendo na China? Eso no lo miran ellos, Para isso eles não olham. no es importante para eso ellos. Isso não é importante para eles. Entonces, el partido de Wikileaks dijo que esa visita al país de Siria Então, o partido da Wikileaks diz que essa visita à Síria era para mostrar su oposición a la violencia y a la intervención militar
occidental. Era para mostrar a sua oposição à violência e também à intervenção militar. Entonces, por lo tanto, su temor de ellos es lo mismo que expresó Anya Parampil. Então, o mesmo medo que eles tinham é o que foi expresso pela Anya Parampil, Sí, que se produzca un cambio de régimen, como en Venezuela, que se produza uma mudança de regime, como na a Venezuela, lomos de carros de combate o tanques estadounidenses, pela parte de tanques ou carros estadunidenses. ¿sí? Quieren que Estados Unidos de América se mantenga al margen y ¿sí? Se mantenga al margen y eso lo muestran tan tácitamente. Então, eles querem que os Estados Unidos se mantenham à margem e isso mostram eles taticamente. Y a veces están abiertamente su apoyo a estos regímenes. Mas, às vezes, também abertamente o seu apoio a esses regimes. Ahora, vamos a citar. Voy a citar algo y dice, el partido Wikileaks fue el primer partido en Australia que advirtió de las consecuencias mortales si los militares occidentales intervenían en Siria. Fueron más allá al cuestionar la credibilidad de las excusas de dicha intervención, basándose en informes sin fundamento sobre el uso de armas químicas por parte del ejército sirio contra ciudadanos civiles. O partido Wikileaks foi o primeiro partido na Austrália a avisar das consequências mortais se os militares ocidentais intervissem na Síria. Foram mais longe, questionando a credibilidade das desculpas para tal intervenção, com base em relatórios não fundamentados sobre a utilização de armas químicas pelos militares sírios contra cidadãos civis. Entonces, eso es lo que todos niegan que haya ocurrido. Então, isso é o que todos negam que tenha acontecido. Grayson adopta la misma posición. E a Grey Zone adota a mesma posição. Y ahora Tim Anderson, que lo mencionamos antes, E agora o Tim Anderson, que nós mencionamos antes, él ha hecho una campaña en apoyo a Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Palestina, Siria. ele fez uma campanha em apoio de Timor, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Palestina e Síria. Timor-Leste. Y Timor Oriental, que olvidé de mencionar. E Timor Oriental. Entonces, se dan cuenta, este tipo de países, Então, vocês se dão conta, todos esses tipos de países autoritarios. Países autoritários. La guerra civil, dice, es una ficción creada por Estados Unidos para destruir una nación independiente. A Guerra Civil diz que é uma ficção criada pelos Estados Unidos para destruir uma nação independente. Ahora quiero mencionar otra persona Agora, eu quero mencionar uma outra pessoa, que se llama Glenn Greenwood. que é o Glenn Greenwood. ¿Lo he puesto bien? Glenn Greenwood. Esta persona también de esta ideología, vamos a decir así, extrema izquierda, São dois N's, não dois S. gracias, Glenn. Esta persona va a hablar sobre el Capitolio, el 6 de enero del 2021. Então, essa pessoa ela vai falar do assalto ao Capitólio, 6 de janeiro de 2021. ¿Y él qué va a decir que fue el asalto del Capitolio? E ele vai dizer que esse assalto ao Capitólio foi o quê? ¿Que fue real o una mentira? Que foi real, que foi uma mentira, Una mentira, una exageración, que foi uma mentira, que foi um exagero. un melodrama, lo cita él. Ele vai dizer que foi um melodrama. Entonces ahora cuando vamos a Anna Parampil, Então, quando nós vamos a Anna Parampil, de Grayson, da Grey Zone, ¿sí? ¿Ella qué va a decir de Hillary Clinton? o que ela vai dizer da Hillary Clinton? ¿Sí? Que si Hillary Clinton no hubiera aceptado la derrota en 2016, Que se a Hillary Clinton não tivesse aceitado a derrota em 2016, hubiera entrado a la Casa Blanca con militares,
Ela teria entrado na Casa Branca com os militares y que después ella no estaría caminando libre por las calles e que depois ela já não estaria caminhando livremente nas ruas y que todo el mundo reconocería que eso fue un golpe de Estado. e que todo mundo ia reconhecer que isso foi um golpe de Estado. Sin embargo, cuando Donald Trump, Mas, unos meses después no entanto, quando Donald Trump, alguns meses depois, de que ella dijera todo eso en el programa de Tucker Carlson en Fox News, depois dela ter dito tudo isso no programa de Tucker Carlson do Fox News, Trump, ¿qué hace? o que Trump faz? Cuando es derrotado, O que Trump faz quando ele é derrotado? él no concede la derrota. E ele não aceita a derrota. ¿Y qué dice? Vamos, todos, ¿no? E o que ele diz? Vamos todos. No concede la derrota y da un golpe legítimo. E ele não aceita a derrota e ainda dá um golpe legítimo. ¿Y la extrema izquierda qué va a decir? E o que vai dizer a extrema esquerda? Es un drama, es una mentira, Que é um drama, que é uma mentira. ¿sí? Eso es explotación del miedo. E que é exploração do medo. Se dan cuenta cómo ellos compaginan todo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Vocês se dão conta de como eles compartilham tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Hay una citación de Atlantic Existe uma citação do Atlantic, un artículo que su título es Los defensores de Donald Trump en la izquierda, e o título é Defensores da Esquerda de Donald Trump. ¿por qué algunos progresistas están minimizando la intromisión de Rusia en las elecciones? Por que alguns progressistas estão a minimizar a intromissão eleitoral da Rússia nas eleições? Cuando se trata de la posible colusión con Rusia, los defensores más interesantes de Donald Trump no residen en la derecha política, residen en la izquierda política. Quando se trata de possível conluio com a Rússia, os defensores mais interessantes de Donald Trump não residem no Izquierda. lado derecha política? direito político, eles residem na esquerda política. Entonces, este artículo, que se remonta al año 2016, Então, esse artigo, que é relacionado ao ano 2016, y a la intromisión de Rusia en las elecciones, e a intromissão da Rússia nas eleições, dicen que los defensores más interesantes, dizem que os defensores mais interessantes ¿sí?, de Donald Trump de Donald Trump y de Rusia e da Rússia van a provenir de la izquierda y no de la derecha. vão provir da esquerda e não da direita. Y ese tema es bastante amplio, E esse tema é bastante amplo. complejo, y sé que se puede profundizar muchísimo más, E ele também é complexo e nós sabemos que podemos nos aprofundar mais em relação a isso. esta mañana hemos visto dos candidatos de izquierdas, Essa manhã nós vimos dois candidatos de esquerda, los dos del Partido Demócrata, dois do Partido Democrata, ¿sí? Una persona sexista, no entendiendo cuál es el pecado de esta generación, uma pessoa sexista não entendendo qual é o pecado dessa geração, despreocupado por lo que pasa en su partido político, despreocupado pelo que está acontecendo no seu partido político, diciendo que apoya a las mujeres, dizendo que apoia as mulheres, pero la práctica y su profesión no están de acuerdo, mas a sua prática e a sua profissão não estão de acordo, no están en armonía. não estão em harmonia. Y dijimos, personas del movimiento E nós também dissemos que pessoas do movimento estaban más del lado de Bernie Sanders estavam mais ao lado de Bernie que de Sanders Hillary Clinton. do que da Hillary Clinton. ¿Sí? Entonces, yo sé que es un tema amplio y se puede profundizar más. Eu sei que é um tema amplo e podemos nos aprofundar mais. Entonces, habrá personas que lo sigan investigando, repitiendo y ampliando. Existem pessoas que seguem estudando, que também estão repetindo e ampliando. Entonces, las elecciones del año 2016 tienen mucho que decirnos, As eleições de 2016 têm muito a nos dizer, quizás no en el proceso electoral, quem sabe não no processo eleitoral, pero en la comprensión de que Hillary Clinton fue, si no, toda la solución. mas talvez a compreensão de que Hillary Clinton foi talvez toda a solução. ¿Sí?
Entonces, el comienzo de la solución al problema con los Estados Unidos Então, o começo da solução do problema para os Estados Unidos, ahora vamos a ver que es global. vamos ver que é global. No en lo interno, sino también en lo que respecta a la política exterior. Não interno, porque também diz respeito à política exterior. Entonces, cuando se dijo que teníamos que pasar de la derecha a la izquierda, Então, quando nós dissemos que tínhamos que passar da direita para a esquerda, los que decían, claro, sí, tenemos que movernos, aqueles que diziam, claro, sim, nós temos que nos mover. vamos a pasar de la derecha a la izquierda, Vamos passar da direita para a esquerda. pero se metieron en dónde? Mas eles se colocaram onde? Algunos en la extrema izquierda, Alguns na extrema esquerda los que estaban aquí se movieron por todos lados de la derecha, e os que estavam na Na direita se moveram para todos os lados da direita ya sea que algunos se fueron más hacia la extrema derecha, e alguns ainda foram mais para a extrema direita. otros se fueron más hacia el libertarismo. Outros foram mais para o libertarianismo. Así que hay muchas mujeres que no son queridas como Hillary Clinton. Então, muitas mulheres, elas não são queridas assim como a Hillary A Clinton. muchos progresistas, demócratas, gente del ala izquierda, Existem muitos progressistas democratas, pessoas da ala esquerda, que personalmente les gusta más Steve Bannon que Hillary Clinton. que pessoalmente gostam mais do Steve Bannon do que da Hillary Clinton. ¿Y por qué prefieren a Steve Bannon que Hillary Clinton? E por que eles preferem o Steve Bannon ao invés da Hillary Clinton? Todo está relacionado con el género. Tudo está relacionado com o gênero. Entonces las personas se metieron en el ala izquierda Então, as pessoas se colocaram na ala esquerda y luego encontraron esas fuentes de extrema izquierda e logo encontraram essas correntes ou essas fontes da extrema esquerda. todas las fuentes que incluso si no se oponen explícitamente a Hillary Clinton, Todas as fontes que, incluso, não se oponen, opuseram a Hillary Clinton, les permiten al menos ignorarla, se permitem pelo menos ignorá-la. ¿sí? Porque hay algunas fuentes que no se oponen totalmente a Hillary Clinton, Porque existem algumas fontes que não se opõem totalmente a Hillary Clinton, pasan del tema, que esse tema lhes passa ao lado, ¿sí? Pero a ellos les permite al menos ignorarla. mas a eles, pelo menos, é permitido ignorá-la. Ignorarla como persona, Ignorá-la como pessoa, pero también ignorarla todo lo que ella representa y por lo que ella estaba luchando. mas também ignorar tudo aquilo que ela representa e pelo que ela estava lutando. Ya vimos una comparación y contraste de lo que Hillary Clinton traía en su trabajo Nós vimos uma comparação e um contraste daquilo que a Hillary Clinton poderia trazer com o seu trabalho. ¿sí? Teníamos Donald Trump y a Hillary Clinton. Nós tínhamos Donald Trump e a Hillary Clinton. Hillary Clinton decía apoyemos el medio ambiente A Hillary Clinton dizia, vamos apoiar o meio ambiente. y Donald Trump decía no hay cambio climático, E Donald Trump dizia, não, porque não há nenhuma mudança climática. envuelto de teorías de conspiración. Em volta de teorias de conspiração. Hillary Clinton quería subir los salarios mínimos de las personas A Hillary Clinton queria aumentar o salário mínimo das pessoas. y Donald Trump bajarlo. E Donald Trump queria baixá-lo. ¿Sí? Vimos esa comparación y contraste supermercado, Então, nós vimos essa comparação e esse contraste super marcado ¿sí? En esos ambos candidatos. com esses dois candidatos. Y hoy por la mañana hicimos una comparación y contraste tanto en la en la campaña electoral de Hillary Clinton y en la de Bernie Sanders. E hoje de manhã nós fizemos uma comparação e um contraste na campanha eleitoral da Hillary Clinton e também do Bernie Sanders. Y vimos esa marcada diferencia. E nós vimos essa diferença bem marcada. En ambos de la izquierda y del mismo partido. Ambos da esquerda e do mesmo partido. Cuando lo llevamos a lo interno Quando nós trazemos isso para o interno y vemos personas del movimiento, e olhamos para as pessoas do movimento, no podríamos ver personas del movimiento estando en el mismo movimiento nós não poderíamos enxergar pessoas do movimento estando no mesmo movimento, que haya personas con ideología libertaria,
que existam pessoas com ideologia libertária, de extrema izquierda, da extrema esquerda, autoritarios, autoritários, personas que dicen no, que Estados Unidos no intervenga, no al intervencionismo, pessoas que dizem não, que os Estados Unidos não deveriam intervir, que dizem não a esse intervencionismo, o que tienen ideas del darwinismo social, ou que têm ideias de darwinismo social, o como le habíamos llamado psicología evolutiva, ou como nós já chamamos a isso, a psicologia evolutiva. no podríamos tenerlos en el mismo campo, Não poderíamos tê-los no mesmo campo, no mesmo lugar. como tampoco podíamos tener a Bernie Sanders y a Hillary Clinton en el mismo sector, Como tampouco nós poderíamos ter a Hillary Clinton e Bernie Sanders no mesmo setor. a pesar de que ellos estaban en el mismo partido político. Apesar de estarem no mesmo partido político. Ahora, el lado de la extrema izquierda odia a Estados Unidos y culpa de los problemas del mundo. Então, Lo culpa. parte da extrema esquerda odeia a Hillary Clinton e a culpam por parte dos problemas do mundo. Odia a Estados Unidos Ai. Parte das pessoas da extrema esquerda odeiam os Estados Unidos e os culpam por grande parte dos problemas no mundo. y el otro lado viene de un asiento profundo de nacionalismo, ¿sí? Si nos referimos a la derecha. E, por outro lado, isso vem de assento profundo de nacionalismo. Porque Grayson es lo que hace, ¿sí? Culpar a Estados Unidos de todo lo que acontece. Porque é isso que a Grey Zone faz, culpar os Estados Unidos de tudo que acontece. Entonces, tanto la extrema izquierda, perdón, y la extrema derecha son puntos de vista muy opuestos, Então, a extrema esquerda e a extrema direita são pontos de vista bastante opostos. sin embargo, el profundo nacionalismo y el odio a los que creen que es el neocolonialismo E claro que esse profundo nacionalismo e ódio dos que creem que esse neocolonialismo e o novo o el nuevo colonialismo, colonialismo, sí. Entonces, ellos los va a llevar al mismo punto en el que miran a Putin. eles vão levá-los ao mesmo ponto da forma como eles enxergam a Putin. Entonces, un lado va a decir, tenemos que apoyar a Putin, Então, de um lado vai dizer, nós temos que apoiar Putin, la extrema izquierda, a extrema esquerda, porque van a decir, todos los problemas del mundo son creados por la CIA porque eles vão dizer, todos os problemas do mundo são criados pela CIA, o el Estado profundo, ou pelo Estado profundo, ¿sí? Y los Estados Unidos, e os Estados Unidos, y los halcones de la guerra. e os ícones da guerra, Entonces, Tucker Carlson, que es de la derecha, e as águias da guerra, ícones. entonces Tucker Carlson, que él es de la derecha, Então, o Tucker Carlson, que é da direita, él sentado desde un asiento profundo nacionalista, que tem, está sentado, que está assentado num profundo nacionalismo de direita, va a decir que Putin representa algunas cosas bastante buenas, ele vai dizer que Putin representa algumas coisas bastante boas. pero que América primero, Mas América primeiro e América primeiro. Entonces, vimos que en la batalla de Ipso, Hillary Clinton, Então, nós vimos que na batalha de Ipso, a Hillary Clinton, podría haber cambiado el rumbo del barco, ela poderia ter mudado o rumo do barco. ¿sí? Ese rumbo que llevaba a Estados Unidos, Y en esa así- trayectoria hacia la ley dominical. Esse rumo em que vai o barco dos Estados Unidos, nessa trajetória à lei dominical. ¿Sí? Y ella le podría haber dado la vuelta al barco. E ela poderia ter dado a volta ao barco. Sí, podría haber evitado que esos eventos ocurrieran, pero no la querían. Eles poderiam ter evitado que acontecessem esses eventos, mas eles não quiseram. Hillary Clinton fue rechazada, A Hillary Clinton, ela foi rejeitada. ¿sí? Fue odiada por gran parte de la izquierda, como hemos dicho. Ela foi odiada por grande parte da esquerda, como nós já mencionamos. Como mencionamos en esta clase con Juliana Di Lauro, Como nós mencionamos essa manhã na aula, a Juliana Di Lauro. gente de la izquierda va a decir que ella es una mentirosa, de que ella no fue abusada, E as pessoas da esquerda vão dizer que ela é mentirosa e que ela não foi abusada. y personas de la izquierda se van a burlar de ella. E pessoas também da esquerda vão zoar dela. ¿Sí? Por eso también vemos que Hillary Clinton también es odiada por la izquierda.
E com isso nós também vemos que a Hillary Clinton também é odiada na esquerda. Entonces, no basta con decir que somos feministas. Então, não basta dizer que nós somos feministas. Muchas feministas también odian a Johnny Depp. Muitas feministas também odeiam o Johnny Perdón, lo apoyan, apoiam o Johnny Depp. ¿sí? Apoyan a lo que él hizo, Apoiam o que Johnny Depp fez. ¿sí? Pero otras feministas radicales no lo quieren. Mas, Saben que está mal lo que hizo. mas outras feministas radicais não gostam dele porque sabem que está errado o que ele fez. Entonces, si entendemos el verdadero feminismo, Então, se nós entendemos o verdadeiro feminismo, entonces no podemos decir eso. nós não podemos dizer isso. No basta con decir que somos de izquierdas, Não basta dizer que nós somos de esquerda, ¿sí? Tenemos que saber qué significa eso. nós temos que saber o que isso significa. Tenemos que saber qué es lo que defiende la izquierda, Temos que saber o que defende a esquerda, dónde lucha y dónde fracasa. onde luta e onde falha. Entonces vamos a decir, no basta pasar de Trump a Hillary Clinton. Então, não basta dizer passar de Trump a Hillary Clinton, Sabemos que tenemos que ponernos realmente del lado de Clinton, porque nós sabemos que temos que nos colocar realmente do lado da Clinton. pero tenemos que saber qué significa ser de izquierdas, qué defiende la izquierda, Mas temos que saber o que é ser de esquerda e o que a esquerda defende, dónde lucha y dónde fracasa. onde lutam e onde eles falham. Entonces, hay otras facciones, Nós temos outras facções, otras fuentes dentro de la izquierda, temos outras fontes dentro da que esquerda, la gente puede seguir y que no los va a llevar hacia la igualdad de género. que as pessoas podem seguir, mas que não vai levá-las até a igualdade de gênero. Entonces, Anya Parampil de Grey Zone, Então, a Anna Parampil, da Grey Zone, estas personas de extrema izquierda, é estas personas de extrema izquierda, uma pessoa da extrema esquerda, van a manipular las noticias y la cultura a su gusto, vai manipular as notícias e a cultura a seu gosto, pero no para adaptarse ellos mismos, mas não para se adaptar a si mesmo, sino la cultura que ellos aman, que les han enseñado que es correcto y que es incorrecto. mas a cultura que eles amam, que foram ensinados que é correto ou incorreto. Y normalmente esos temas tienen que ver con el género, con las mujeres, E normalmente esses temas têm a ver com gênero, com as mulheres, con los bisexuales, los gays, los trans, Con los os- asexuales. com os bissexuais, com os gays, com os trans, com os assexuados, Intersexuales, queer, es un espectro de cuestiones de género. os intersexuais, os queer, Los queers. e isso tem a ver com um espectro de gênero. Y la gente adora su cultura. E as pessoas adoram a sua cultura. Entonces, otro punto es que Grey Zone no está de acuerdo con el neoconservadurismo, Então, outro ponto é que a Grey Zone não está de acordo com o neoconservadorismo. y esto se ve vez tras vez. E isso se vê vez após vez. Están atacando a los neoconservadores. Eles estão atacando os Y neoconservadores. se recuerdan de los estudios, neoconservadurismo significa nuevo conservadurismo. E se vocês lembram dos estudos, o neoconservadorismo seria novo conservadorismo. Y habíamos visto que si les lees a esa gente, lo van a tratar como un insulto. Neocon, Les é ler? sí, leer. Então, se você lê essas pessoas, eles vão tratar isso como um insulto. Esse neocon. Sí, entonces habíamos visto que había dos tipos de conservadurismo. Então, nós vimos que existem dois tipos de conservadorismo. Neoconservadurismo O neoconservadorismo y paleoconservadurismo. e o paleoconservadorismo. Paleo es antiguo o viejo, O paleo é o antigo ou o velho. ¿sí? Antiguo conservadurismo. O antigo conservadorismo.
Y paleo dirá que los paleoconservadores van a decir que los neoconservadores no, que son liberales. E os paleoconservadores vão dizer que os neoconservadores são liberais. Y los neoconservadores van a decir lo mismo. Van a decir los paleoconservadores son liberales. E os neoconservadores vão dizer o mesmo, que os paleoconservadores são liberais. Y que no es un verdadero conservadurismo. E que não é um conservadorismo, um verdadeiro conservadorismo. Pero vamos a decir que ambos son conservadores. Mas vamos dizer que ambos são conservadores. Y la palabra liberal para ellos es un insulto. E a palavra liberal para eles é um insulto. Los paleoconservadores, ellos apoyan las restricciones de inmigración, Os paleoconservadores, eles apoiam as restrições da imigração, la descentralización. a descentralização. Si quieren un gobierno descentralizado, Eles querem um governo descentralizado. también esto forma parte de esos grupos libertarios también que quieren que no haya finanzas, que no haya un control de las monedas. E isso também faz parte dos grupos dos libertários, desse grupo que não querem controle do dinheiro e das Que moedas, se basan en criptomonedas, que se baseiam nas criptomoedas, que es un mundo también descentralizado, que é um mundo também descentralizado, y todo eso es gobernado por el gobierno pequeño, no el grande. que é governado por um pequeno governo e não grande. Entonces, estos paleoconservadores van a estar a favor de las restricciones de la inmigración, Então, esses paleoconservadores, eles vão apoiar essas restrições da imigração, van a apoyar el comercio, la descentralización, los aranceles. apoiam a descentralização, o comércio, que são arancelos. Los aranceles. Os impostos, Tarifas. as tarifas. Entonces, ellos van a apoyar el aislacionismo. Eles vão apoiar o Aislacionismo. isolacionismo. Não. Ai. Aislacionismo. Isolacionismo. Ah, já está isolado. Entonces, el aislacionismo, los ideales conservadores, tradicionales, que Então, están relacionados con el género. para os conservadores tradicionais, esse isolacionismo está relacionado com o gênero. Van a conservar esos valores, Eles vão conservar esses valores, ¿sí? La cultura, la sociedad, todo lo que esté relacionado con el género. a cultura e a sociedade e tudo aquilo que está relacionado com o gênero. Entonces tienden a oponerse al aborto, al matrimonio homosexual, a los derechos LGBTQ. E eles tendem a se opor ao aborto, ao matrimônio gay, casamento gay, e aos direitos dos LGBT. Así que tanto los neoconservadores como los paleoconservadores Então, tanto os neoconservadores como os paleoconservadores, ambos son conservadores en cuestión de género. ambos são conservadores em questão de gênero. La diferencia está sobre la política exterior. Mas a diferença está na política exterior. El paleoconservadurismo es más de extrema derecha O paleoconservadorismo é mais da extrema-direita. y el neoconservadurismo es menos de extrema derecha. E o neoconservadorismo é menos de extrema-direita. Está perguntando Los se dos son de os derecha. dois são... Sí, los dos son del lado conservador, no podrían estar del lado de izquierdas, del lado liberal. Então, os dois são do lado conservador, não poderiam estar na esquerda, o lado mais liberal. Ambos en cuestiones de géneros van a estar alineados, Mas ambos, em questões de gênero, vão estar alinhados. sí, pero el paleoconservadurismo está más en la extrema derecha Mas o paleoconservadorismo está mais à extrema-direita. y el otro un poco menos. E o outro um pouco menos. El paleo es lo que se desarrolló en la extrema derecha. O paleo é o que se desenvolveu na extrema-direita. Recuerden que dijimos en nuestras clases que Alex Jones, el de Infowars, era paleoconservador. Lembre-se que dissemos nas nossas classes, nas nossas aulas, que o Alex Jones, da Infowars, era um paleoconservador. Y Alex Jones fue uno de los que estuvo también en el asalto al Capitolio. E o Alex Jones também foi uma das pessoas que estava no assalto ao Capitólio. Y él lo grabó. E ele o gravou. Incitó también a masas
para que asistieran a ese asalto al Capitolio. E também ele incitou as massas que pudessem estar nesse assalto do Capitólio. Entonces ahora aquí podemos ver cómo esos paleoconservadores están yendo hacia el Capitolio. Então, nós podemos ver aqui como esses paleoconservadores estão se guiando pelo Capitólio. Tucker Carlson de Fox News también es paleoconservador. O Tucker Carlson da Fox News, ele também é um paleoconservador. Y hay muchas más personalidades que forman parte de esta mentalidad, de esta ideología. Existem muito mais pessoas que fazem parte dessa mentalidade e dessa ideologia. Un par de puntos a considerar antes de cerrar. Então, antes de encerrar, nós temos alguns pontos a considerar. La elección de Donald Trump ayudó a promover y facilitar el aumento de autoritarismo en todo el mundo. A eleição de Donald Trump ajudou a promover e facilitar o aumento de autoritarismo em todo o mundo. No fue la causa de ello o la única causa de ello. Não foi a causa dele ou a única causa. Así que Trump es predominantemente paleoconservador. Trump também é predominantemente paleoconservador. Entonces, el autoritarismo está inextricablemente ligado a la cultura patriarcal abusiva. Então, o autoritarismo ele está ligado à cultura patriarcal abusiva. Sí, y considerar el impacto de las fechas del 2016 al 2022. E considerar o impacto das datas de 2016 a 2022. Sí, en la elección de Donald Trump, pero ya lo tenemos que ver a un nivel más internacional. Da eleição de Donald Trump, mas nós temos que ver isso a nível mais internacional. Yo sé que podríamos ampliar mucho más estos temas. Eu sei que poderíamos ampliar muito mais esses temas, pero se nos ha acabado el tiempo. mas nós estamos sem tempo. Yo invito a cada una de las personas de esta escuela y los que nos siguen por Zoom E eu convido a cada dos que estão aqui nessa escola e também aqueles que estão nos acompanhando por Zoom, que también puedan hacer su propia investigación y profundizar más. que possam fazer a sua própria investigação e possam se aprofundar mais. Porque sabemos que lo que hemos estado compartiendo, Abigail y yo, Porque nós sabemos que o que eu e a Abigail estamos compartilhando es bastante profundo é bastante profundo. y a pesar de que hemos rascado más que la superficie, E embora a gente tenha ido um pouco mais a fundo do que apenas a superfície, sé que se puede seguir profundizando y avanzando, eu sei que podemos continuar seguindo e aprofundando, repitiendo y ampliando. repetindo e ampliando. Vamos a orar. Vamos orar? Querido Dios, te damos gracias Querido Deus, nós te damos graças por sacarnos de ese agujero que estábamos por nos tirar desse abismo em que nós estávamos y tener una visión mucho más amplia ahora que nos acercamos a la ley dominical, e termos uma visão muito mais ampla agora que estamos próximos da lei dominical, para que nadie de los que estamos en el movimiento sea barrido o perdido, para que nenhum dos que estamos no movimento possamos ser varridos que no seamos derrocados, e que a gente não seja derrubados, que podamos unir fuerzas que a gente possa unir forças en mentalidad, em mentalidade, físicamente, espiritualmente, fisicamente e espiritualmente, para que cada uno de los que estamos en Para- el movimiento para que cada dos que estamos nesse movimento puedan pasar la prueba. possamos passar a prova. Te pido una oración especial por aquellas mujeres que están en lideranza, Eu peço uma bênção especial, uma oração especial pelas mulheres que estão na liderança, y también por aquellas mujeres que fueron maltratadas, também pelas mulheres que foram maltratadas, para que puedas traer reposo sobre ellas, para que possas trazer repouso sobre elas, que podamos avanzar en luz, que a gente possa avançar em luz, que podamos denunciar los abusos, que possamos denunciar os abusos,
Sabemos que estamos en una línea de éxito Sabemos que estamos numa linha de êxito y seguimos avanzando en este camino tan difícil e que nós seguimos avançando nesse caminho tão difícil, que se ha hecho cada vez más estrecho, que se tem tornado cada vez mais pero estreito, también ha sido una bendición para todos, mas que também tem sido uma bênção para todos, porque hemos podido ver realmente cómo es tu carácter y tu reino. porque realmente podemos ver como é o seu caráter e o seu reino. Gracias por todo, Señor. Obrigada por tudo, Senhor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí y compartir. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui e compartilhar. Acompáñanos una vez más, te lo pedimos. Pedimos que nos acompanhem uma vez mais. Te pedimos por Anciana Tess, Pedimos também pela anciatez, para que pueda estar bien, para seguir que, compartiendo el mensaje. para que ela possa estar bem e possa seguir compartilhando essa mensagem. Te pido por los estudios que van a ser realizados este sábado, Peço também pelos estudos que vão ser feitos esse sábado, por Rose, Gail, pela Rose, pela Gail, por Anciano Parminder, ancião Parminder, para que tú guíes esas presentaciones. para que o Senhor possa guiar essas apresentações. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amén. Amém.